Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5, 4, 5. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, 38-39. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. João 6, 29. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso, falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 2 Coríntios 4, 13 e 14. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4. Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, 5, 7. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 20. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Mateus 9, 22. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? João 11, 40. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. Atos 16, 31. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão.
Mateus 21, 22. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Romanos 4, 18-21. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38-39. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Salmos 37, 4-5. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Provérbios 3, 3-4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1-2. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mateus 17, 20. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2, 17-18. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 35, 6. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. João 14, 1. Peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, 6, 7. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26.
Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11, 22-24. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Lucas 17, 6. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3, 3. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 12. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 5. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 17. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. 2 Timóteo 1, 12. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 5, 11, 12. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6, 7. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31-32. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Provérbios 28, 20. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 22-23. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2, 3. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. 2 João 1, 6. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos.
Curta e deixe seu comentário.